Amém? Aleluia. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai da glória, nós entronizamos o seu nome mais uma vez. Nós declaramos, Pai, que não existe outro Deus além de Ti. Nós reconhecemos a sua soberania, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque a gente pode se reunir aqui como família. Obrigado, Pai, porque a gente tem a oportunidade de se reunir e prestar o nosso culto racional, Pai. Tantas e tantos lugares e pessoas não têm essa oportunidade, não têm esse privilégio. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos por isso. Espírito Santo de Deus, venha e fique à vontade em nosso meio, Pai. Que a sua palavra nos confronte, que a sua palavra nos exorte, que a sua palavra nos ensine, que a sua palavra nos convença. Que a sua santa palavra caia nos corações em nome de Jesus. Espírito Santo, venha e não apenas traga um ensino, mas traga uma revelação aos corações, Pai. É a sua palavra que transforma, é a sua palavra que norteia os nossos passos, é a sua palavra, Deus, que é o que nós precisamos nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós damos de presente os nossos corações, nos colocamos, Pai, abertos para receber algo da parte do Senhor hoje, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Queridos, queria falar algo para vocês, sejam muito bem-vindos ao ano da frutificação, amém? 2023 é um ano que eu acredito muito que a gente vai desfrutar de algo novo no Senhor. Alguém quer experimentar algo novo no Senhor? Aleluia. Já teve a sensação, a percepção que acho que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daí você começa a analisar, né? Teve a virada do ano, e você começa a perceber que algumas coisas ainda permanecem no mesmo lugar, você ainda não avançou em algumas coisas. Alguém já teve essa percepção, gente? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já, né? Acontece, né? E é interessante ver que quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê que isso já aconteceu com várias pessoas também na Palavra de Deus. Mas o que eu tenho muito no meu coração é que a gente vai avançar e a gente vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. E muito daquilo que você pode desfrutar de novo nesse ano, muito daquilo que você pode alcançar, passa por alguns fundamentos do reino. Então tem muita gente querendo desfrutar de uma promessa da parte de Deus, muita gente está querendo alcançar algumas coisas que a palavra de Deus diz que é para os filhos. Embora você tenha a consciência que você é filho de Deus, mas lá no seu íntimo, no fundo, você não vive, não crê que realmente você é filho de Deus. Então tem muitas pessoas buscando algo, receber de Deus, mas ainda não vivem como filho de Deus. Tem muitas pessoas querendo receber coisas novas da parte do Senhor, mas não nasceram de novo ainda. Tem muitas pessoas buscando e buscando e buscando e não conseguem desfrutar uma vida de filho, porque ainda vivem uma crise de identidade. Repita comigo, crise de identidade. Nós sabemos muitas coisas que contam para nós, mas a gente não vive o que a palavra fala sobre nós. Ainda, infelizmente, tem um grupo enorme de pessoas dentro da igreja que são movidos pelas suas emoções e não pela sua fé. Não por aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, ao seu respeito. Tem alguém aqui comigo? E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode vir para o culto, você pode receber uma oração, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode fazer 1000 coisas. Se você for movido pelas circunstâncias do momento, se você for movido pelas suas emoções, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Essa é uma geração que vive e é conhecida como a que tem a maior crise de identidade. Não sabe quem é, não sabe o que Deus espera dela, o que Ele tem para a vida dela. Agora, a palavra de Deus, ela fala algumas coisas ao meu respeito, ao seu respeito. Então eu começo a analisar. João, capítulo 20, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os
os envio. E Deus começou a falar muito sobre discipulado e fazer discípulos. Mas eu começo a analisar, uau, como que eu vou fazer discípulos se ainda eu nem estou vivendo o básico do que Deus espera que eu viva? Alguém já está falando com alguém isso? Parece que tem algumas coisas que não avançam, tem algumas coisas que não andam. E principalmente isso começa, tente não conectar essas coisas que eu estou falando apenas com coisas materiais, um trabalho que você não alcançou ainda. Tudo isso faz parte do pacote, amém? Tudo isso faz parte das bênçãos do Senhor. Mas começa a pensar no seu coração, na sua vida. Aleluia. O reino de Deus é muito sério, gente. E infelizmente a gente vive, né? É bíblico isso, os tempos do fim. Tempos do fim. Aonde muitas pessoas falam muitas coisas. Eu tenho 35 anos, eu acredito que eu sou novo ainda, mas o que eu me recordo é de uma igreja, indo até a igreja para cultuar, ter tempo de comunhão, receber a palavra, ser exortado, né? E aí ele era exortado através das escrituras e saía meio desconfortável, mas saía feliz, gente. Acontece que muitas das pessoas chegam na igreja hoje, não com o coração preparado para receber uma palavra do apóstolo, minha, mas chegam preparados para analisar se o que a gente está falando tem a ver com o que os 20 pastores que eles escutaram na semana no YouTube. Isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. E a palavra de Deus, ela está sendo negociada. Nós vivemos os dias que a palavra de Deus está sendo negociada, e são nos pequenos desvios que vozes e que homens falam por aí, ensinam as coisas da forma que eles querem, vão cada vez mais afastando as pessoas do plano original de Deus e do propósito de Deus. E eu tenho percebido como isso é evidente nos dias que a gente vive e como é real. Eu falei assim, uau, Deus espera que a gente faça discípulos, mas talvez tem pessoas que ainda não estão conseguindo viver como um discípulo vive. Então, gente, como pastor, escute o pastor aqui, em nome de Jesus. O desejo do nosso coração é que vocês vivam a plenitude em Deus, que vocês desfrutem do melhor que Deus tem para a vida de vocês, de cada um. Mas deixa eu falar uma coisa, no reino existe a minha parte e a parte de Deus. Eu preciso me posicionar, eu preciso avançar, eu preciso buscar a Deus. E aí, o que acontece? A gente está confundindo algumas coisas, gente. Porque o Evangelho, ele não veio para te trazer a felicidade. O Evangelho veio para libertar eu e você. A gente acabou de cantar canções que falam sobre isso. Ué, mas eu não posso buscar a Deus para ser feliz? Meu querido, não, se você buscar a Deus para você ser feliz, sabe o que vai acontecer? Vai ter o dia 5 que chega as contas, a filha fica doente, você perde o emprego, e aquela felicidade que era momentânea vai embora. Então o Evangelho veio para resolver o nosso problema, para nos libertar de nós mesmos, dos nossos sofismas, do nosso passado, daquilo que nos aprisiona. E uma vez que eu sou liberto, naturalmente eu vou viver uma vida feliz com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o problema vai vir. Só que o que eu vou lembrar? Eu fui liberto, Ele me tirou do império das trevas e me levou lá para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu ando em novidade de vida. Vocês estão aqui comigo? Isso fala de um posicionamento, gente. Como que eu vou fazer discípulos se eu ainda não me tornei um verdadeiro discípulo de Jesus? E para eu me tornar, eu não posso ter uma crise de identidade. O discípulo, ele entende e aceita o chamado de Deus. E em seguida, logo, ele obedece. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 27, diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Esse versículo, esse texto, está dizendo que você vai ter que pegar uma cruz e ser crucificado novamente? Não, gente. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, amém? Aleluia! O grande sacrifício que houve naquela cruz nos trouxe
libertação, Ele nos redimiu, Ele nos comprou por um alto preço. E muitas vezes também, muitas pessoas acabam entendendo de forma errada esse texto também, né? Eu já escutei muitas vezes falarem, né? Quem que é tua cruz? Qual que é tua cruz? Aí fala, minha cruz é o meu chefe, minha cruz é minha sogra, minha cruz... Não tem nada a ver com isso, amém, gente? Mas por que você está falando isso? Porque o óbvio precisa ser dito, gente. O óbvio precisa ser dito, amém? Não tem nada a ver com isso. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Cruz fala de você matar a sua carne todos os dias. Porque a sua carne quer discutir. Porque a sua carne não quer obedecer a Deus. A sua carne quer fazer as coisas da maneira que você acha certa. A sua carne vai te levar a tomar decisões que não são sábias. Tem alguém aqui comigo? A gente precisa de muita sabedoria do alto, gente. Sabedoria é a forma do céu explicar as coisas. É o céu falando o que eu devo fazer ou não. Se eu fosse resumir, é isso a sabedoria. E todas essas coisinhas que eu estou falando são atributos de um discípulo. Um discípulo, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Um discípulo, ele sabe aonde ele está indo. Um discípulo sabe o que ele faz e o porquê ele faz. E Jesus, ele está à disposição para tocar o seu coração e trazer uma libertação para você. Uma vida com Cristo não pode ser uma vida mendigando as coisas. A palavra de Deus diz que eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo. Tá, mas eu nunca desfruto das promessas de Deus. Talvez é porque ainda não entendi como que é ser filho. Como que um filho de Deus caminha? Como que um filho de Deus vive? O discípulo, ele não negocia o seu tempo com Deus. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, gente. Esse é um dos problemas desses últimos tempos. As pessoas acreditam em tudo. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta para a minha vida e para a sua vida. Desde o princípio, Deus criou as coisas através da sua palavra. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não precisa ser substituída. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é a verdade para a minha vida e para a sua vida. Agora, como que você vai ter o discernimento espiritual e entender o que estão falando para você é verdade ou não? Você lendo as Escrituras e pedindo a revelação que vem do alto. Eu tenho um anseio no meu coração que a gente vai viver um evangelho real e verdadeiro. Que a gente vai ver alguém enfermo, a gente vai orar e ter a convicção que ela vai ser curada. Mas e se ela não for? Eu vou continuar orando até que ela seja. É eu entrar no meu quarto e eu começar a orar, crendo realmente que a porta que eu estou buscando, ela vai se abrir. Eu abrir a minha boca e falar, Deus, eu não consigo abandonar esse pecado. Espírito Santo me ajuda. E crer que Ele vai ajudar. Porque senão, que vida que a gente vai levar, gente? Dependentes das movimentações, dos cultos, das conferências. Não, gente. O que Jesus passou naquela cruz não foi em vão. Jesus morreu no seu lugar. A dívida foi paga. E a consciência que nós temos que ter, que alguém que não fez nada, alguém justo, que não tinha culpa nenhuma, se colocou no teu lugar e no meu lugar. A consciência da obra da cruz precisa estar nos nossos corações. Queridos, nós estamos vivendo dias onde aquilo que é abalado está sendo abalado. E tudo aquilo que é inabalável é aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor Jesus.
E é por isso que pode vir guerras, pode vir presidente que for, política que for, não importa. Aqueles que estão em Cristo Jesus serão vencedores juntamente com Ele. Aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Apocalipse, estarão seguros com Ele. Agora entendamos, a nossa salvação, ela é a porta de início para uma vida com Cristo. Sim ou não? A gente não pode viver uma vida com medo, uma fuga. Meu Deus, eu preciso fazer isso muito certo essa semana, eu preciso fazer isso muito certo aquela outra semana, porque afinal de contas eu preciso ser salvo. Não, você foi salvo. E agora é a porta de entrada para você viver uma vida com Cristo. E como Paulo diz, você vai começar a desenvolver a sua salvação. Gente, as falhas e os nossos tropeços, para aquele que é discípulo, precisa ser um acidente, amém? Que rapidamente você cai em si, você se arrepende e se conserta com Deus ou com a pessoa que você ofendeu. Pastor, por que você está falando isso? Porque é assim que um discípulo vive. E infelizmente uma boa parte da igreja não tem vivido dessa forma. Trata e leva a vida da maneira que acha que deve levar. Enquanto existe um clamor do céu, assim na terra como é no céu. Porque o que a palavra de Deus fala de mim é que eu sou o bom perfume, é que eu sou luz, é que eu sou sal, eu sou alguém que não negocia princípios nem valores. Quem dirá negociar o tempo com Deus? Gente, parece que as coisas estão tendo um valor que elas nunca tiveram. E a pessoa do Espírito Santo, a palavra, Deus, os nossos irmãos vão ficando sempre de lado. Olha, se tem algo que a gente não pode viver, é uma vida de escravidão. É por isso que Jesus veio para nos libertar. Mas que tipo de escravidão? Tem várias escravidões. E tem aquelas escravidões veladas, que a sua vida se resume em: eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso comprar isso, eu preciso já trocar emprego para eu ter mais dinheiro, para eu comprar isso, e toda hora. Entendam, não estou dizendo que você não pode planejar, eu não estou dizendo que você não pode querer crescer, até afinal de contas é desejo do coração de Deus que você desenvolva profissionalmente, que você avance, que você cresça. Mas aí tem um ponto, gente. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E quando nós temos entendimento, muda tudo. E a gente vive essa realidade que a gente está vivendo hoje, sem a gente perceber, fazendo tudo na verdade para a honra e para a glória do meu nome mesmo, né? Quando você tem o entendimento que a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus filhos, tudo que você faz é para a glória de Deus, gente. O Espírito Santo ministra o nosso coração com um temor da presença dEle, das minhas decisões, das minhas escolhas. Porque a gente pode pecar contra Deus até fazendo coisas que aparentemente são normais. É você não viver aquilo que Deus te chamou para viver. Crise de identidade. Pessoas ainda estão dentro da igreja, mas ainda são movidos pelas circunstâncias e pelas emoções. Repita comigo: eu não serei movido pelas emoções, nem pelas circunstâncias, mas eu serei movido pela presença do Espírito Santo em mim. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado e você não é o que você sente. Eu até coloquei um nome de uma nova identidade, mas poderia colocar vários nomes nessa ministração. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter a consciência da nossa identidade em Cristo.
Amém? Quem foi alcançado por Jesus aqui? Dá um amém. Amém. Glória a Deus. Quando você teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, você desfrutou, você experimentou de um milagre. O milagre da nova natureza. É por isso que eu tenho batido há mais de 5 anos. Muita gente desesperada tentando buscar sempre a melhor versão. E não existe versões. Existe quem você era no passado e agora a sua nova natureza. Quem você é depois que Jesus Cristo te alcançou. E ponto. O que nós precisamos é buscar revelação e entender a nossa nova natureza. E sabe o que é uma nova natureza? É a natureza do céu. Dá um amém, gente. Façamos, homem, a imagem e a semelhança de Deus em nós. Então, o Eduardo, antes do encontro com Jesus, ficou lá para trás. O meu passado ficou para trás. O que eu fazia ficou para trás. Agora eu vivo baseado na minha nova identidade. E qual é a minha nova identidade? A identidade do céu. Porque o velho Eduardo ficava pensando nas coisas terrenas. Mas daí quando eu entendi minha nova identidade, eu abri as escrituras e eu vejo alguém falar, pensar nas coisas que são do alto. Porque lá, nossa velha identidade, a gente pensa mais nas coisas. E quando eu começo a ler a escritura, eu penso, eu vim aqui para servir as pessoas. Eu preciso pensar mais nas pessoas. Eu preciso cuidar das coisas do reino. E Deus vai cuidar da minha casa, de todas as outras coisas. Eu preciso levar em primeiro lugar, pensar no reino de Deus, buscar o reino de Deus primeiramente. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O velho Eduardo não pensava dessa forma. Ele entendia, ele achava que ia conquistar as coisas com a força do braço. Tem alguém aqui comigo? A gente precisa ter a revelação e entender a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Afinal de contas, quem que vai desfrutar, viver uma vida em novidade de vida, coisas novas? A misericórdia de Deus, todos os dias, Deus nos alcança com graça, com misericórdia, com favor. A verdade é que se a gente começar a terminar esse culto, começar a conversar, todo mundo vai ter um testemunho de hoje mesmo. Mas é que a gente está muito distraído. A gente é movido pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E daí hoje eu estou triste, por algum motivo natural. Eu não vou para a igreja, eu não vou para uma célula, eu não faço meu devocional, eu não abro a Bíblia, eu não adoro o Senhor. Quando eu vou dar o play lá no Spotify, eu já nem escuto mais uma adoração, eu escuto qualquer outra coisa que vai acalmar minha alma. Qual que é a nossa nova identidade, gente? Filhos de Deus. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. E o Espírito Santo precisa colocar em você, depositar em você uma indignação santa. Você não pode aceitar a forma muitas vezes que você está vivendo. Sim ou não? Você precisa ser um indignado com você mesmo. Tem alguém aqui comigo, gente? Sua identidade não pode estar firmada sobre suas emoções, e sim sobre a sua fé. Não tem outra forma, não tem outro caminho, gente. É natural, gente. Essa história não é em todos os lugares. Quando você é movido pelas suas emoções e não pela sua fé, quando a sua identidade está firmada nas suas emoções, você começa a fazer algo e você para. Você está uma semana aleluiado, não, porque eu vou fazer acontecer e eu recebi algo da parte de Deus, e na outra semana você já largou tudo, já não quer mais saber. Aí você se depara com a realidade da sua vida, que é a criança chorando, é chegar atrasado no trabalho, perder o emprego, enfim. As nossas emoções, elas estão sempre se alterando, sim ou não? Se nós somos movidos pelas nossas emoções, gente, a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser movidos
pela fé. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Vou correr aqui que vai dar tudo certo. A palavra de Deus vai falar algumas verdades sobre mim e sobre você. Eu quero reforçar isso agora. Porque em Cristo Deus faz nova todas as coisas. Amém? Alguém quer desfrutar do novo do Senhor aqui? E não é você ser egoísta, né? Poxa vida, eu fico orando, pedindo coisas novas, experiências novas para o Senhor. Teve alguém que já fez essa oração? Lembra que eu ministrei uma palavra chamada orações perigosas? Tem algumas orações que você tem que fazer para Deus, Ele vai responder. Ah, Deus, eu quero ter novas experiências, eu quero viver o sobrenatural. O desejo do Senhor é que você viva, tenha uma vida sobrenatural. Sabe por quê? Porque uma vida sobrenatural é quando Deus ele tem o controle total da sua vida. E uma vez por todas, você precisa entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, eu amo muito esse texto, porque ele relata que em Cristo nós somos algumas coisas. Se você quer anotar, você pode anotar, já logo no versículo 1 você vai ver isso. Você é um filho amado de Deus. Repita comigo, filho amado de Deus. Diz ali no versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A minha oração é que a palavra de Deus te confronte e ministre o teu coração aqui nessa noite. Quando eu leio as Escrituras, eu estava até conversando com a minha mãe, a gente estava andando ali com meu pai na praia e tal, lá à noite, foi num lugar. E aí eu estava pensando, né? Que interessante, a gente estava num lugar e estava tocando uma música tipo horrível, assim, sabe? Essas músicas sertanejas dessa época aí, né? É só fala desgraceira, né? É só traição, é só coisa que não presta. E eu falei, nossa, como que alguém consegue, né, escutar isso e tal? E aí a gente começou a entrar nos assuntos legais, conversando, e eu falei, sabe o que é o mais interessante? É que, e claro, Deus fez tudo perfeito. Existe algo chamado plasticidade. E o que acontece? Você muitas vezes pode não concordar com aquilo que você está escutando, mas se você continuar escutando sempre aquela mesma coisa que você já nem acredita na verdade, mas sempre escutar repetidamente, chega uma hora que, tipo, naturalmente você vai começar a acreditar e crer naquilo ali. E tem outros termos técnicos para isso. Mas é interessante ver, né? E a gente conversando, puxa vida, a palavra de Deus diz para a gente meditar de dia e de noite. Então a gente tem que ler as Escrituras e a palavra de Deus, mesmo que a gente não compreenda e não entenda tantas coisas. Mas de tanto a gente ler, de a gente declarar o que a palavra de Deus fala ao meu respeito, isso vai se tornando uma verdade dentro de mim. Amém? Nossa, mas eu não estou compreendendo. Mas repita 10, 15 vezes. Fale o que Deus fala de você ao seu respeito. Amém? Amém? E aí muitas vezes a gente passa despercebido e lê um versículo por ler. Não, eu tenho entendimento que eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então tenha uma consciência, em Cristo você é amado. Amém? E eu quero que você desfrute desse amor. Isso não é hoje, é essa semana. Como é bom ter essa revelação. Eu sou filho amado por Deus. Sabe o que vai acontecer, gente? Porque na maioria das vezes, as pessoas não querem o teu bem, elas não amam você. Essa é a realidade do mundo. O mundo jaz no maligno.
Mas o que nos firma, o que faz com que a gente viva bem? É saber que nós somos amados por Deus. Amém? Ele nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! É algo tão simples, mas algo tão profundo. Gente, alguém já teve a oportunidade de chegar para alguém, ser guiado pelo Espírito Santo e dizer, Jesus te ama, e isso mudar a vida de alguém? Alguém já fez isso? Já fiz algumas vezes. Apenas a pessoa escutar que Deus ama ela, que Jesus ama ela, transforma totalmente aquela pessoa. E é por isso que essa realidade precisa, essa verdade precisa estar nos nossos corações, amém? Eu sou um filho amado. Então repita, eu sou um filho amado. Aleluia. Anote aí, segundo ponto, em Cristo você é discípulo, resgatado pelo amor. Estou declarando em nome de Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus, amém? Sou um discípulo resgatado pelo amor. Versículo 2 diz assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Andai em amor. Gente, se eu sou filho de Deus, se eu sou discípulo, se eu tenho o entendimento que Deus me amou, o que o texto está nos ensinando? O que a palavra está nos orientando? Eduardo, tem uma forma de você viver, tem uma forma de você andar, tem uma forma de você fazer o que você faz. Você precisa viver e andar em amor. E é o que mais falta hoje. Porque amor é dar, muitas vezes, aquilo que a gente não tem. Mas amar é uma decisão. É o colocar o meu próximo em primeiro lugar. Tem alguém aqui comigo? Andai em amor. Porque você tem um direito e eu tenho uma obrigação. A minha obrigação é te amar. E o teu direito é receber o meu amor. Isso é doido de falar. Mas essa é a verdade do Evangelho. Tem alguém aqui comigo? Andai em amor. Então, eu entendi que sou amado por Deus. E aqui está falando de alguém que é discípulo, alguém que decidiu seguir a Jesus Cristo. Andar em amor, por quê? Porque aquele que nós seguimos, ele anda em amor. Ele é o amor. Aleluia, aleluia. Então, dos seus passos, da sua vida, de tudo que você faz, será que você está andando em amor, gente? Seja ministrado por essa palavra, amém? Seja ministrado por essa palavra. Nós precisamos andar em amor. A gente precisa andar em amor, gente. E uma das principais formas que a gente demonstra o nosso amor é servindo as pessoas. Amém? Em nome de Jesus, é quando todo egoísmo cai por terra, em nome de Jesus. Todo pensamento egocêntrico cai por terra, em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ela foi chamada para amar as pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Anote aí. Em Cristo, eu e você somos. Em Cristo você é discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Versículo 3 e 4 desse mesmo texto. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Meu Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Vocês estão vendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Essa é a forma que os filhos de Deus, que a igreja precisa viver. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Infelizmente, o que a gente mais vê
nesses dias. Homens tomados pela cobiça. E infelizmente homens que negociam princípios e valores. E negociam a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos carnais e vivem em imoralidade sexual. Paulo está trazendo uma palavra para a igreja, sendo usado por Deus, voz de Deus. Eu e você somos discípulos regenerados e gratos para a glória de Deus, como o final do versículo lá diz, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Gratidão em todo tempo, no meu coração e no seu coração, que das nossas bocas saiam palavras de gratidão em todo tempo. Aleluia, aleluia. Vocês começam a perceber que tudo que Deus vai fazer através da igreja começa em nós. Amém? Começa em nós. Cara, a gente é muito bom de ver os outros e falar dos outros. Mas a gente precisa, falar de nós, daquilo que a gente não venceu, daquilo que a gente ainda tropeça, das nossas fraquezas. Eu preciso acreditar que Jesus vai me transformar minha vida de uma vez por todas, amém? Você precisa crer, você precisa saber daquilo que Deus acha de você, daquilo que você é em Cristo. E não seja movido pelas suas emoções, aleluia. Glória a Deus, gente. Anote aí, mais 2 pontos. Em Cristo você é discípulo fiel e obediente, aleluia. Discípulo fiel e obediente. Mas eu acho que eu não sou, pastor. Falo profeticamente, você vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Discípulo fiel e obediente, versículos 5 e 6, desse mesmo texto de Efésios 1. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Eu quero ler de novo esses 2 versículos, aleluia. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Eu não preciso nem explicar o que está escrito aqui, né, gente? Está totalmente literal. Então eu declaro em nome de Jesus que em Cristo você é um discípulo fiel e obediente, amém? Amém? Nós somos discípulos de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Essa é uma ordem que Ele deixou para mim e para você. Só que antes de eu falar do que o Evangelho fez, que pode fazer, eu apresento a minha vida para alguém. Falo, olha o que o Evangelho fez comigo. A fidelidade e a obediência são atributos do discípulo de Deus, do discípulo de Jesus. Amém? Amém? Nós vamos orar aqui no final, e o Espírito Santo vai mostrando o seu coração, a sua vida para você mesmo. Toda idolatria cai por terra, toda cobiça cai por terra em nome de Jesus. Deus é o justo juiz, e Ele é quem vai julgar todas as coisas, amém? Anote aí mais um ponto importante. Em Cristo você é discípulo maduro. Repitam comigo, discípulo maduro. Entendam, gente, que pela fé em Cristo você já possui 3 coisas que a gente vê aqui no final desse texto, que estão ligadas com discípulo maduro. Primeira coisa, discernimento. Falei isso numa outra ministração já, sobre o discernimento de uma forma mais profunda. Versículo 10, ele diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, uma das características do discípulo maduro, alguém que é maduro no Senhor, ele tem um discernimento espiritual. E lembra que eu falei, né? Quando nós não temos o discernimento espiritual,
a gente acaba entrando em caminhos ruins, a gente toma decisões erradas, a gente é envolvido pelos embaraços da vida. Então olha o que Paulo está falando, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então entenda, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, você é um discípulo maduro. E você desenvolve essa vida com o Senhor Jesus Cristo, você tem um discernimento espiritual. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Olha o que diz ali, ó, versículo 11, 13. São frutos em obras. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Amém? Amém? Declara a luz de Cristo sobre a sua vida. Se tem alguma coisa ainda que está oculto, que até mesmo você ainda não conseguiu enxergar em você mesmo, a luz de Cristo vai mostrar. E o próprio Jesus Cristo vai tocar a sua vida em nome de Jesus. Gente, vocês estão entendendo? Quando o reino fala, se eu decidir seguir a Cristo Jesus, discípulo fala de alguém maduro, que vive como o céu fala que nós temos que viver, não como que a terra diz. Amém? Amém, igreja? Se você quer ter uma vida, um ano incrível, passa muito por esses aspectos. Como está a sua vida espiritual? Como está a tua vida com Jesus Cristo? Eu preciso realmente viver como um discípulo vive. Aleluia. Aleluia. E o segundo ponto que eu coloquei, 3 características aqui desse quinto ponto do discípulo maduro. Segunda coisa, chamado, pode escrever, chamado. Versículo 14 desse mesmo texto vai dizer assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Existe um chamado para mim e para você, a ser discípulos de Jesus Cristo, amém? Então nós ouvimos esse chamado, e aí você tem 2 escolhas, ou você responde a esse chamado, ou você não responde a esse chamado. E entenda, o desejo do Senhor é que todos respondam sim a esse chamado, e se tornem discípulos de Jesus Cristo. Gente, quando você tem essa consciência, esse entendimento, a sua vida começa a fazer muito mais sentido, e você é intencional em tudo que você faz. Amém? Porque você começa a se tornar alguém que o mundo precisa ver e ler, gente. Tudo que você faz começa a se tornar intencional. Afinal de contas, eu tenho o entendimento que tudo é para a glória do Senhor. Amém? E o discípulo maduro é esse. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero estar à disposição para pregar o Evangelho através da minha vida. É alguém maduro que sabe quem é em Cristo Jesus, que não tem crise de identidade, que não é movido pelas emoções e que não vive por necessidade, mas vive por propósito. E que começa a pregar o Evangelho através da sua própria vida. E pessoas começam a ser transformadas pela sua intencionalidade. Amém? Amém, gente? Eu creio que a palavra está nos ensinando, é o que eu creio para a igreja. Não templos completamente cheios de pessoas vazias, mas pessoas cheias da glória de Deus. Aleluia. Uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 15 e 16 desse texto. Aí você pode anotar esse terceiro ponto. Sábio no procedimento. Sábio no procedimento. É o terceiro ponto aqui desse quinto que eu tinha colocado sobre o discípulo maduro. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Olha na outra versão, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É muito atual, a palavra de Deus é muito atual, é ou não é, gente? Sábios no procedimento, sábios em tudo aquilo que nós fazemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Aqui a gente podia falar só desse versículo, é uma pregação. Mas entenda algo, nós precisamos ser intencionais, amém? Amém? E quando você tem essa consciência, você já vai começar a segunda-feira diferente da forma que você está vivendo. Porque você tem a consciência que quando você está entrando no seu carro ou em algum meio de locomoção até o seu trabalho, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu vou fazer nesse dia é para a glória de Deus. Como que eu posso apresentar Jesus através do meu trabalho? Como que eu posso glorificar Deus através do meu trabalho? A gente leu várias coisas aqui. É você não negociando princípios. É você se colocando como um discípulo maduro do Senhor Jesus lá no seu trabalho. É você dando o seu melhor. É você se colocando à disposição e servindo quem nem merece muitas vezes. Porque afinal de contas o amor te encontrou. E a palavra que nos orienta hoje é andar em amor. Tem alguém aqui comigo? E a maneira que você vive, a maneira que você faz o que você faz, vai tocar corações. Amém? Nós carregamos algo que o mundo precisa. E isso tem totalmente a ver com a palavra desse ano de 2023. Frutificação. Entenda, em todas as áreas você precisa dar frutos. Todos vocês que estão aqui, nós precisamos dar frutos. Amém ou não amém? É quando alguém que está lá no dia a dia com você, quando tiver o dia mal, alguma coisa ruim acontecendo, ela vai olhar para você e falar, me ajuda. Eu estou mal. Ou sei lá, se já sabe que você é cristão, ora por mim. E muitas vezes essas coisas acontecem e não nos procuram. Isso mostra como nós estamos. Tão maus quanto as pessoas que precisam de uma oração. Mas o Espírito Santo ministra os nossos corações hoje. É um ano de frutificar, é um ano de eu entender realmente a minha identidade, é um ano de eu andar como um discípulo de Jesus anda e viver o que a palavra de Deus quer que eu viva. E eu não vou ser guiado por circunstâncias e por emoções, amém? Aleluia. Sexto e último ponto aqui, em nome de Jesus. Em Cristo você é discípulo consagrado, cheio do Espírito Santo. Repitam comigo, discípulo consagrado, cheio do Espírito Santo. Versículo 18 e 20, mesmo texto. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente. Quando que você tem que dar graça, gente? Constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um discípulo da nova aliança pela fé rejeitou uma vida de hedonismo. Quem lembra do Silce? Já falo sobre isso. Entregue a bebida, aos vícios, escolhendo uma maneira diferente de viver. Em Cristo você é discípulo consagrado e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre esses salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Por todas as coisas é todas as coisas, amém? Então é quando dá certo o que a gente quer e é quando dá errado o que a gente está planejando. É quando eu estou com saúde, é quando minha saúde está meio debilitada. É quando eu tive um aumento de salário, é quando eu não tive o aumento de salário que eu busco. É quando o serviço veio, é quando o serviço não veio.
Amém? É quando está chovendo, é quando faz sol, é em todo o tempo. Isso é viver uma vida sobrenatural, gente. Sobrenatural. Se está difícil, procura um irmão, que no caminho ele vai estar louvando, ele vai estar declarando a palavra, com salmos, com gratidão, e você vai sendo envolvido por essa realidade sobrenatural. Tem alguém aqui comigo? A igreja de Cristo é assim, chora com os que choram. Tem algo que nos une, é a pessoa de Jesus Cristo. Existem características específicas em cada um, mas na igreja de Cristo são essas que nós estamos vendo. É gratidão no coração, é sair palavras de vida das nossas bocas, é um posicionamento com a verdade, é não negociar princípio, o que é certo, é agradecer ao Senhor em todo tempo, não é ser movido pelas emoções e pelas circunstâncias. E é uma realidade, gente. Tem gente preso, sei lá, no último relacionamento que teve. Tem gente que está preso lá no último trabalho que saiu, que ainda pensa lá no trabalho que queria estar lá. Passou, gente. Passou. A gente não pode ficar pensando lá no passado. Deus nos criou para o futuro. Vamos viver o presente e o futuro em Deus. O que ficou para trás, ficou para trás. Nós não podemos ficar presos no passado, amém? E muito menos acreditar nas palavras que as pessoas falam a nosso respeito. Isso acontece dentro até da igreja. Você dotado de talentos, Deus te conduzindo a viver algo e você às vezes dando ouvido para pessoas que não querem o teu bem, infelizmente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Eu sou um discípulo amado. Eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Existem promessas na minha vida, na minha casa. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu vou passear para a glória de Deus, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E quando eu tenho essa consciência, eu vou pensar muito bem nas coisas que eu vou fazer. Amém ou não amém? Isso fala de crescimento, de maturidade, de viver coisas novas no Senhor. Os mistérios escondidos, Deus vai liberar para aqueles que são filhos. Filhos maduros e responsáveis que não estão pensando em si, mas estão pensando na igreja, no reino, nas pessoas, no próximo. Então tem muita gente que quer desfrutar de uma vida de filho, mas ainda não consegue se enxergar e viver como um filho. Tem muita gente que quer ver algo novo, mas não nasceu de novo ainda, porque a sua vida mostra isso. Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo e fazer acontecer, mas não busca o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa que você acorda pela manhã e conversa com Ele. Não importa a circunstância, não importa como você está, você apenas conversa com Ele. Nas mínimas coisas, Ele vai te conduzir para toda a verdade, diz as Escrituras. Ele é quem vai te conduzir para onde você deve ir, vai te livrar do dia mal, das coisas ruins que podem acontecer com você. Ele vai te conduzir para o lugar que Deus deseja te levar. Você não pode, você precisa ser inconformado com você mesmo. Nós estamos iniciando um ano e vai ser um ano incrível. Um ano incrível para a igreja, que você vai viver coisas que você ainda não viveu. Você vai desfrutar de coisas lindas no Senhor. E não importa, cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um está vivendo um momento. Mas é o que a palavra de Deus diz para mim e para você, amém? Eu declaro isso sobre minha vida. Eu vim na viagem hoje declarando isso sobre mim. Falei, Deus, eu quero mais, Deus, eu quero experimentar mais. Eu quero te dar muito mais, eu quero separar muito mais da minha vida para o Senhor. Eu me consagro mais, Pai, eu quero mais. Eu quero viver coisas maiores no Senhor, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Um discípulo da nova aliança, ele é sempre espiritual, adorador, grato e fiel.
ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma flecha inflamada enviada para servir a nova aliança, atingindo em cheio os planos de Satanás e expandindo o reino de Deus. Amém, gente? Aleluia. Quero convidar a vocês ficarem de pé em nome de Jesus. O diabo, ele sempre tenta te enfraquecer, mas Deus, ele te deu uma fé vitoriosa nele, amém? E pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, resgatados, santos, servos, discípulos e ministros da nova aliança, aleluia. Você e eu possuímos uma identidade bem clara e definida diante do mundo. A Bíblia é a palavra da fé. Creia no que a Bíblia diz que você é. Nela está a sua real identidade, amém? Eu quero orar com a igreja, eu quero orar com vocês e você apresente seu coração para o Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente dá ouvidos para as vozes, a gente dá ouvidos para as pessoas que não devemos e a gente acaba acreditando e crendo no que essas pessoas dizem. Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 20: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Isso é poderoso, isso é libertador, é empoderador, gente. Deus te fez, te resgatou e te enviou para ser nele o que ele te faz e chamou para ser. Este é o plano, não aceite menos. E a graça é poderosa para isso, aleluia. E isso te faz ser um homem de paz, um discípulo de reconciliação, nesse mundo tão cheio de divisão e de conflitos. Permaneça aí de olhos fechados, ou se você não está ainda, feche seus olhos. Paulo ainda fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos com todo o nosso coração que nós vamos viver um ano de frutificação. Pai, eu declaro em nome de Jesus, uma vez mais, que essa casa vai desfrutar e experimentar um ano de frutificação, Jesus. Um 2023 que para as pessoas, para o mundo, é um ano terrível aqui na nação brasileira, mas a igreja vai desfrutar de um ano de frutificação, Pai. Frutificação em todas as áreas da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres avançando, homens e mulheres prosperando, homens e mulheres se transformando cada vez mais como Jesus Cristo é. Pai, que seu Espírito Santo conduza cada um a toda a verdade. Pai, que essa palavra seja lançada em cada coração e que a gente realmente tenha a compreensão e a revelação da nossa nova identidade. Pai, não será uma vida vivida por fuga. Pai, em nome de Jesus, não sempre buscando ser alguém, a nossa melhor versão, mas é assumindo a nossa verdadeira identidade que está em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza e as coisas que ficaram para trás nós queremos esquecer. Pai, eu declaro em nome de Jesus, se tem pessoas aqui presas ao passado, Pai, Tu és poderoso para tocar cada vida agora, tocar cada coração, tocar as emoções. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos aceitar uma igreja que é movida pelas suas emoções, que se move pelas circunstâncias. Não, não, é uma igreja que se move por propósito, é uma igreja que está se preparando, é uma igreja que busca a purificação, a santidade, porque o noivo vai chegar, Jesus Cristo vai voltar, e é uma igreja que precisa estar preparada. Em nome de Jesus, eu declaro um 2023, Pai, de maturidade,
discernimento espiritual, Pai. Essa é uma das falhas, algo que falta aos filhos de Deus, Pai, em nome de Jesus, discernimento espiritual, Pai, vivendo uma maturidade, transicionando de ruins de tecnon para ruins, em nome de Jesus, da imaturidade para a maturidade. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, uma igreja que sabe o que está fazendo, que tem consciência do que está falando, que tem consciência da sua adoração, que tem consciência daquilo que faz. Pai, nos batize com uma consciência da sua presença. Pai, a sua palavra de Deus diz, a sua palavra diz que tudo que nós fazemos é para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra caia nos corações. O mais importante é nós agradarmos o coração de Deus. Pai, o discípulo ele é fiel e obediente. Pai, o discípulo ele não negocia princípios. Pai, o discípulo ele se move por propósito e não por necessidade. Pai, essa é uma noite de decisão aqui. Pai, eu declaro em nome de Jesus que tem homens e mulheres tomando decisões aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos decidir e viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu declaro, Espírito Santo, toque cada coração, convença os corações. Pai, em nome de Jesus, ministre os corações com a sua verdadeira identidade. Cada um tem uma identidade, a natureza divina, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, um batismo de consciência, temor pela sua presença, temor pela sua presença, Pai, temor pela sua palavra, pelas escrituras. Pai, em nome de Jesus eu declaro que todo espírito maligno que gera nos corações egoísmo, cobiça, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seu Espírito Santo alinhe as nossas intenções, Pai, com o do Senhor. Que o céu fale mais alto em nossas vidas, porque enganoso é o coração do homem. Pai, em nome de Jesus, essa é uma noite para que a gente receba um batismo de consciência. Pai, eu declaro em nome de Jesus um batismo de consciência da sua presença, Pai. Um batismo de consciência, Deus. Em nome de Jesus, onde pessoas são mais importantes do que coisas, do que agradar a Deus é mais importante do que qualquer coisa, de que buscar a face de Jesus é mais importante do que qualquer coisa, Deus, porque o nosso casamento é para a glória de Deus, os nossos filhos é para a glória de Deus, o sair de casa é para a glória de Deus, o que a gente fala é para a glória de Deus, o que a gente lê é para a glória de Deus, o que a gente come é para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, é um ano da sua igreja viver a maturidade em Deus. Estamos aqui como discípulos, Pai, em nome de Jesus, não consumidores da fé, mas filhos de Deus, filhas de Deus, discípulos de Deus, não pessoas que querem consumir e receber apenas as coisas que Deus pode dar, mas pessoas que amam a Deus por aquilo que Ele é. Pai, obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus, e é por isso que nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Uma consciência da obra da cruz, uma consciência, Pai, que nós estávamos perdidos, os homens, a humanidade estava destituída da glória de Deus, e alguém perfeito, sem pecado, se colocou naquela cruz em nosso lugar. Alguém, Jesus, sem pecado algum, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, e Ele nos libertou. Pai, eu declaro libertação aqui em nome de Jesus. Libertação para cada vida que está em casa em nome de Jesus. Como diz João 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, existe ainda uma igreja que precisa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, uma libertação que nos conduz para o propósito, uma libertação que nos conduz para a verdade, uma libertação que nos conduz para um lugar de arrependimento, Deus, arrependimento, uma igreja que facilmente se arrepende dos seus erros, uma igreja que te ama, uma igreja que te adora e que coloca o Senhor em primeiro lugar, Jesus. Xerecanta labas, xerecanta labas. Espírito Santo de Deus, toca as emoções aqui.
Apresente seu coração para o Senhor, as suas emoções, a sua alma. Espírito Santo, toca as emoções. Pessoas que têm caminhado aflitas, preocupadas. Pai, é perceptível ver pessoas com suas emoções destruídas aqui. Espírito Santo, toca cada vida agora, da maneira que só o Senhor pode tocar, Jesus. Renova as forças com o bálsamo, toca cada coração, Jesus. Deposite uma semente, uma fé maior. Pai, toda incredulidade cai por terra em nome de Jesus. Pai, a sua igreja, a igreja que crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e vivo estás, Pai. Nós não podemos aceitar uma vida que não gera vida. Nós não podemos aceitar uma igreja que não vive em novidade de vida. Pai, nós vamos desfrutar. Nós cremos que nós vamos desfrutar disso. Pai, gere o inconformismo em cada coração. Pai, mostre cada pessoa para si mesmos, Pai. Que fácil é falar muitas vezes de pessoas, mas difícil olhar para os nossos erros. Mas com uma medida de graça, ministra os corações aqui, Pai. Principalmente trazendo uma revelação da sua real identidade. Nós estávamos no coração de Deus antes do mundo ser criado. E graças a Deus pelo plano eterno, pelo plano divino. Mesmo sabendo que o homem ia cair, Ele tinha um plano perfeito de enviar seu único filho para resgatar. E o amor nos libertou. O amor nos libertou. E hoje nós podemos andar livre na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos andar livres. Se você se sente aprisionado, eu declaro libertação sobre a sua vida. Talvez tenha algumas coisas do passado que estão te prendendo. Você precisa focar os seus olhos no Senhor, contemplar a face dEle e viver um futuro brilhante que Ele tem para você. Porque os planos do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então não importa as dificuldades que você viveu nos últimos dias, não importa os percalços que você viveu nos últimos dias. Deus faz nova todas as coisas. Eu creio nessa palavra. Deus faz nova todas as coisas. E a gente precisa, em nome de Jesus, a igreja precisa viver uma vida de verdade com Cristo. O evangelho de verdade, Jesus. Adore o Senhor, levante as suas mãos. Vamos terminar esse tempo adorando ao Senhor. Ai, obrigado, Jesus. Adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Xerecanta, labas, xerecanta, labas. Adore o Senhor. Ah, Jesus. Te amamos. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, entregarei, tudo entregarei, tudo
Aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Aleluia.